Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à Visão Financeiras. Hoje decidi pôr uns óculos aqui para parecer um pouco mais diferente. Os caras falam, tu parece como Tiago Fonseca. Tô mesmo parecendo com Tiago Fonseca. Sei não. Então pessoal, hoje vamos falar o que está acontecendo atualmente, a subida generalizada dos preços, a inflação. O que nós podemos fazer se isso está acontecendo? Esse fenômeno é um fenômeno que acontece baseado em quê? Quem são os responsáveis disso? E qual tem que ser a tua atitude? Você como alguém que pensa no seu investimento, que pensa no dinheiro que você ganha, nas suas despesas. E está mais que claro, eu acho que você moçambicano, e acho que o mundo todo está a conseguir sentir os males que estão trazendo essa toda a situação. Primeiro foi a pandemia, depois aquele outro negócio lá, e isso tudo fez com que nós nos encontrássemos na situação em que estamos agora. Então, basicamente, os preços estão a subir. Os preços de produtos básicos, principalmente para pessoas de classe média. Óleo, arroz, farinha e outras coisas, tudo está a subir praticamente. Então, só para ter uma alimentação já é complexo. Isso sempre vai nos remeter a pensar em orçamentação, colocar nossas despesas a par, saber qual é meu custo mensal, minha despesa mensal, para que eu tenha sobrevivência em alimentação, em renda, se você paga renda, água, luz, energia, tudo isso. Qual é o teu custo mensal disso? Por quê? Porque isso é importante, você começa a prever bem quanto você precisa mensalmente para gastar com suas despesas pessoais. Se você vive sozinho com tua esposa, com teus filhos, com tua família, quanto você precisa, qual é a previsão, baseado naquilo que você tem, e você já começa a perceber quanto também vai precisar alocar em investimentos, porque o investimento tem que estar dentro dos seus objetivos. Você não pode ganhar só para gastar. Você não pode simplesmente fazer o plano do salário para gastar, não. Você pode fazer o plano de salário também para investir. Uma parte podem ser 10%. 10% você tem que alocar para ti. 10% do seu salário aloca para ti, que é alocar para ti, para seus investimentos, para um investimento da família, pensando no futuro um pouco, certo? Porque cada vez mais há muita incerteza sobre o que vai acontecer. Há uma inflação e isso está a fazer com que os preços subam. O Banco Central está a procurar minimizar isso subindo a taxa de juros básica, né? O que acontece quando o Estado, ou o Banco Central, melhor dizendo, sobe a taxa de juros básica? Faz com que algumas pessoas, ou seja, as pessoas, o objetivo é desestimular a economia, fazer com que as pessoas não peçam ou não façam empréstimos bancários. Por quê? Porque os bancos vão reagir ao que o Banco Central está tomando, a decisão que o Banco Central está tomando, que se ele sobe de 13 para 15 a taxa de juros, os bancos tenderão a subir ou aumentar a taxa de juros para manterem ali dentro dos seus objetivos, dos seus lucros, porque os bancos ganham dinheiro com isso, com empréstimos. Então eles vão buscar aumentar o empréstimo, aumentar a taxa de juros. E o que vai acontecer com a população ou para empresas, negócios, pessoas individuais que estavam pensando em fazer empréstimos bancários ou tinham intenção de fazer empréstimo bancário e de fato entendem o que significa uma taxa de juros, essas pessoas não vão achar atraente ou não será atrativo fazer um empréstimo, porque custará mais caro emprestar dinheiro. Você vai pagar muito caro por emprestar dinheiro. E existem pessoas que fizeram empréstimos bancários com uma taxa de juros variável. E quando essa taxa é variável e a taxa básica sobe, os bancos tendem a ajustar a taxa de juros que você fez de empréstimo em 2016, em 2017 ou em 2020 para a situação econômica que o país está passando. Isso faz com que você pague mais
As suas amortizações já aumentam e você fica completamente um pouco sufocado. E isso está no contrato, por isso você deve ler muito bem o contrato antes de fazer a assinatura, entender que tipo de taxa de juros você vai pagar ou não e tudo isso. Então, quando você percebe que nos últimos anos, isso já está claro, nos últimos anos, a tendência, na verdade, desde 2016, a tendência é subir. Todos os produtos estão a subir. 2016 houveram várias catástrofes. Descobriu-se, melhor dizendo, as dívidas ocultas. Isso fez com que aqueles financiadores externos que subsidiavam Moçambique a uma taxa mais barata saíssem e deixassem o país andando com as suas pernas. Isso fez com que os preços subissem. Os preços subiram, mas não voltaram para o preço inicial. Ou seja, não voltaram para aquilo. Subiu e aconteceu a pandemia. Isso gerou outro colapso econômico mundial. E com isso fez com que os preços aumentassem mais um pouco. Empregos fossem deixados. Pessoas não tivessem como produzir, não se trabalhasse como deveria se trabalhar. Então, automaticamente, a produtividade do país baixou, as pessoas trabalharam menos. E você também foi afetado porque teve que fazer um reajuste na sua vida pessoal. Porque talvez o que você ganhava já não poderia ganhar do mesmo jeito. Por quê? Porque você estava a trabalhar menos tempo e a empresa estava passando dificuldade e, logicamente, a empresa poderia fazer um ajuste salarial e isso poderia te afetar de alguma forma por esse período. Então, basicamente, nós estamos a viver influenciados pelas situações econômicas, pelos conflitos econômicos. Aconteceu a situação de Cabo Delgado, que foi um outro conflito, porque guerras não atraem investidores. E depois existe uma onda de raptos em Moçambique. Isso não atrai investidor. Segurança do país não atrai investidores. E isso torna o país muito longe das perspectivas de ser um país rico e próspero e seguro. E com isso tudo eu quero dizer o quê? Você tem que começar a pensar em se precaver, se prevenir de todas essas coisas. Tendo uma orçamentação básica, entendendo a taxa de inflação. Quanto é que é a inflação? Quanto é que está previsto? Qual é a subida? E você fazer sua orçamentação, fazer seu orçamento e perceber que eu vou alocar 10% do meu salário para investimentos. Olha, investimentos não precisa ser, se você não conhece como investir na Bolsa de Valores, não sabe como fazer avaliações, não sabe como abrir um negócio ou ainda não está preparado para isso, coloca seu dinheiro na poupança. A poupança rende, rende abaixo da inflação, mas rende alguma coisa. É melhor colocar na poupança que você já conhece do que deixar o dinheiro parado. Coloca lá na poupança. Existem poupanças automáticas no Banco BIM, no FNB. Todos esses bancos apresentam uma carteira de investimentos. Eles mostram como você pode ganhar ou como pode ganhar com os seus serviços também, porque isso é bom para eles. Eles levam o dinheiro e fazem empréstimos e ganham. E existe também esse modelo. Você pode dar o banco o dinheiro para ele e ele vai utilizar, vai te pagar uma taxa de juros mensal, anual, e você vai ganhar um pouco. Coloca seu dinheiro na poupança. Se é o que você não sabe como investir na bolsa, você não sabe como fazer aportes, coloque seu dinheiro na poupança para não perder totalmente o valor, a inflação. E isso tem que estar dentro da sua carteira. Muita gente fala assim: organize tuas despesas, olha as tuas despesas, quais são suas despesas, e chega e termina aí. Guarda um pouco de dinheiro. Não, você tem que colocar na tua mente a questão do investimento. Os investimentos são importantes na tua vida. E se você não coloca a longo prazo, como além da alimentação, da energia, da água que você tem que pagar, do transporte que você tem que pagar, se você não coloca investimento, daqui a 5 anos você estará vivendo do mesmo jeito, trabalhando para pagar despesas, e esse não é um jeito animador de trabalhar, porque isso representa uma pequena evolução na tua vida. E para você evoluir vai depender muito de quê? De empréstimos bancários,
o que vai te endividar mais e vai fazer com que você seja alguém que sempre se preocupe em estudar mais e colocar ali não que seja errado estudar mais, porque é uma qualificação a mais, isso aumenta o seu salário e é estratégico, e colocar teu certificado para poder ganhar um pouco mais. Então, só para deixar claro, quando os preços sobem, você sempre vai fazer ajuste das suas despesas. Tens que ter claro, baixa um aplicativo, existe um aplicativo chamado Orçamento Fácil no App Store. Baixa esse aplicativo e existem vários outros, mas esse para mim é muito bom para quem está em Moçambique, se adequa bem às situações moçambicanas. Você pode colocar ali. Se vocês quiserem que eu fale desse aplicativo, dê um like aqui, comentem aqui embaixo. E organiza as tuas finanças, organiza as suas despesas, veja quais são as suas despesas mensais e quanto você vai alocar para investimentos todos os meses. Todos os meses. A disciplina vale muito, todos os meses. Você aloca 10%, 20%, 15%, depende de quanto você vai alocar. O fato é que quanto mais você aloca, mais tem chances de ganhar. É assim, a vida é assim. Então, se você gostou desse vídeo aqui, que eu explico como você tem que se proteger contra essa inflação, que não é uma coisa imediata, é uma coisa que você vai fazendo aos poucos, até alcançar aquele objetivo que você quer, vai se qualificando, vai fazendo um novo curso e tudo mais. Deixa o like nesse vídeo aqui, partilhe, deixe comentário, deixe sua opinião, esse é o começo.